que é regime próprio de previdência social, que é basicamente como que funciona um regime próprio, moleza, bem tranquilo, tem alguns detalhezinhos, depois a gente vai ver como que isso cai na prova, como que a prova pede isso daqui, certo? Olha lá, cai 5 questões para todo mundo. Eu coloquei aqui do intermediário também, do avançado, às vezes a pessoa quer fazer, né? Aqui também cai para o... Aqui, ó. Mas nós vamos fazer esse básico aqui, tá bom? É esse básico que nós vamos trabalhar. Beleza? O que nós vamos ver agora? Ó, essa portaria... Eu coloquei as portarias aqui, né? Ó, portaria do Ministério da Previdência Social 402 de 2008. Mas a Totum, ela nunca vai perguntar para você assim, ó. O que fala no artigo 2 da portaria 402? Não, ela situa você, ela fala assim, ó, segundo a portaria MPS 402, o que quer dizer tal coisa? Entendeu? Então ela nunca vai perguntar de concurso, né? Por exemplo, o que cai no artigo 2º? O que cai no parágrafo 3º do artigo 2º? Não, mas você vai ter que ter uma noção de como que funciona, porque as questões da prova são muito assim, ó. Analise as frases abaixo e diga qual é a verdadeira. Assinale a frase verdadeira, assinale a frase errada, entendeu? Então, nós vamos trabalhar em cima disso. Então, olha, essa portaria MPS aqui, né, ela fala sobre como funciona um regime próprio de previdência. E aí, como a gente já sabe como entrelaça os outros slides, os outros capítulos, e como que isso cai na prova, eu vou pedindo para você... Peraí, deixa eu só cancelar aqui que eu esqueci. Ah, tá. Eu vou pedindo para vocês riscarem algumas coisas. Tem coisa que é meio óbvia, né? Eu vou pegar aqui, ó, mas tem coisa que a gente tem que ficar esperto. Bom, nesse artigo 2º já fala o que é um regime próprio de previdência, né? Ó. É o regime de previdência estabelecido no âmbito da União, do Estado, do Distrito, dos municípios, que assegura por lei aos servidores titulares... Olha, uma coisa já é bom a gente já colocar. Aos servidores titulares de cargos efetivos. Pelo menos os benefícios de aposentadoria e pensão por morte. Essas duas questões aqui, ó, volta e meia cai na prova, né? O RPPS segura quem? Quem que o RPPS assegura o quê? Os servidores titulares de cargos efetivos e seus dependentes. E na emenda constitucional 103, falou assim, é aposentadoria e pensão por morte. O resto vai por conta do ente federativo, vai lá para o regime geral. Então, essa questão, como que cai para vocês? Das alternativas abaixo, segundo a portaria Ministério da MPS 402 de 2008 e seu artigo 2º, quais são os benefícios que um RPPS deverá proporcionar? Entendeu? Aí tá lá, aposentadoria e pensão por morte, auxílio reclusão e aposentadoria, auxílio reclusão já não é. É aposentadoria e pensão por morte, beleza? Então já vai grifando essas palavras-chave, porque tem coisas aqui que se repetem muito nas leis. Esses dois aqui, por exemplo, a gente vai vir direto. Certo? Então, olha lá, aí no parágrafo 1º já fala, né? Oferecerá cobertura exclusiva a servidores públicos, titulares de cargo efetivo, tá falando nisso. Servidores públicos, titulares de cargo efetivo, quem fez concurso, né? E uma outra coisa que é importante na prova, e seus dependentes. Você que é servidor público, titular de cargo efetivo, a sua filiação ao regime próprio é outra questão que cai na prova. É obrigatório. Ó. Você é chamado de filiado obrigatório. Não tem essa questão de chegar e falar assim, eu não quero. Não, prefiro ficar no regime geral. Não, prefiro pegar o meu dinheiro e eu pegar e eu fazer uma previdência. Não. Então aqui também é um detalhe importante, tá? Quando pergunta assim, caiu na prova. Podemos dizer que das alternativas abaixo, quem que é um filiado obrigatório do regime próprio? Autônomo? Servidor público titular de cargo efetivo? É esse. Dependentes? Dependente não é. O dependente é dependente do servidor público, né? Então, esse termo aqui também é importante, tá? O filiado obrigatório. E é só servidor titular. O de livre nomeação e exoneração? Não, né? Cargo comissionado. Não entra no RPPS. Então, toma cuidado com esse detalhe também aqui, tá? Olha aqui no parágrafo 2º já fala o que eu acabei de falar do comissionado, né? Ó, servidor de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de cargo eletivo, temporário ou de emprego público, temporário de emprego público, é segurado obrigatório do regime geral de previdência. Olha só. Então,
Dica de prova, hein? Você viu, são detalhes que a gente, queira ou não, já sabe. Eu vou acertar isso com vocês, vou ajustar, né? Como que isso cai na prova. Mas são detalhes que, se cair para a gente de uma forma normal, a gente. Livre nomeação, servidor de cargo em comissão, não entra no RPPS, vai para o regime geral. Ok? Então, isso daqui, esses dois daqui cai bastante, ó. Tá, ó. Servidor de cargo em comissão vai para o regime geral. Ele não é filiado obrigatório. Filiado obrigatório é servidor público titular de cargo efetivo, ok? Então, aqui já tem questões importantes para a gente colocar, mas nada que você já não tenha visto, né? Outra questão. Agora já é uma questão que cai menos, mas está no detalhe também. O segurado do RPPS, quer dizer, você que está aí no RPPS, você é segurado do regime próprio de Presidente Venceslau. Quando cedido a órgão ou entidade de outro ente federativo, ó, você lembra? Saiu de um RPPS e foi para outro? Com ou sem ônus para o cessionário, quer dizer, a pessoa, o Venceslau pagando, dando custo ou não, pagando ou não, permanecerá vinculado ao regime previdenciário de origem. Então, você está em Presidente Venceslau, você foi para Presidente Prudente, não sei se Presidente Prudente tem RPPS, mas foi para Presidente Prudente? Deve ter, né? Você vai ter você fica vinculado no seu regime de origem, tá? Isso é um detalhe mais que a gente tem que tomar cuidado, não vi cair na prova, mas enfim, tá aqui, tá? Então, ó, permaneça. O que eu falo para vocês? Vai grifando, que nem eu estou grifando aqui, as peças-chaves. Olha lá, você está no RPPS, foi cedido, né? Foi cedido ao cessionário aqui, permanecerá vinculado ao regime de origem, tá? O que eu, desse módulo, desse slide, o que eu vejo que cai bastante? Esse parágrafo 1º e 2º aqui, tá? Essa questão de qual que é o filiado obrigatório, que é o óbvio, né? Qual que é obrigatório e qual que é o que não é obrigatório, que não entra no regime próprio, beleza? Isso daí. E os outros nós vamos ver. Aposentadoria e pensão por morte é uma coisa que a gente vai ver bastante no treinamento, beleza? Então tá aí, ó. Essa parte é importante. Você viu? Por isso que é legal você pegar um caderno e pelo menos escrever, ou na apostila mesmo, pôr as palavras-chave, tá bom? Então, ó, tá aqui. Normas gerais. Bom, outra coisa óbvia, né? Não vou falar que é óbvio, não, porque tem muita gente que não. Mas que não conhece e tal. Mas não pode ter 2 RPPS numa mesma cidade. É vedada a existência de mais de um RPPS ou unidade gestora do respectivo regime em cada ente federativo, tá? Ó, é vedada. E cuidado, gente, a certificadora, ela põe questões assim, meio sedutoras, ela tenta te induzir ao erro, sabe? Tipo, a gente sabe que é proibido, em qualquer circunstância, você ter 2 institutos de previdência, que nem no caso, aliás, deixa eu separar 2 coisas aqui, que também nós vamos trabalhar bem. Ó, uma coisa é o RPPS, tá? Outra coisa é a unidade gestora. Por exemplo, se eu não me engano, de vocês é o IPREVEM, né? Esse é a unidade gestora do regime próprio. Entendeu? Vocês têm um regime próprio, vocês não fizeram pelo regime geral. É o regime próprio, beleza. Certo? Quem que administra, quem que faz a gestão, quem é a gestora do regime próprio? É o IPREVEM. Ele que é a unidade gestora do respectivo. Poderia ser um fundo. Tem muitos institutos, ou melhor, tem muitas cidades que não tem não é um instituto de previdência, é um fundo de previdência. É uma unidade gestora também. Entendeu? Qual a diferença de fundo para instituto? O instituto, vocês vão perceber que é uma autarquia, é desvinculado da prefeitura. Na medida do possível, é desvinculado. O fundo, ele já é um departamento ali, é um fundo de previdência. É um departamento que está dentro da prefeitura. Não tem tanto essa questão de eleição, do colegiado, é tudo ali dentro mesmo. Entendeu? Então tem essa diferença. Né? Então, ó, isso e cuidado com questões do tipo assim, né? Tem uma questão que cai que é assim. O instituto ele pode ter mais de um RPPS se ele for fazer se o primeiro tiver muito déficit atuarial.
Aí você pode extinguir ele e fazer um novo. Não, isso daí chama... Ele quer fazer alguma coisa como segregação de massa, mas não é. A segregação de massa é feita por recursos, não é feita... Ah, então deixa o IPREVEM aqui, vamos fazer o IPREVEM. Vamos fazer um outro instituto aqui, vai ter 2. Esse IPREVEM vai pegar a aposentadoria que foi de tal a tal data, e esse novo aqui... Não, não existe isso, tá? Não pode, em nenhuma hipótese. Então, mesmo que a Totum faça umas questões lá, mas se tiver déficit atuarial, mas se tiver superávit, mas se for novos concursados, se não sei o quê, não existe, tem que ser só um, em qualquer circunstância. Então, isso daqui também é uma questão que é cobrada, tá? O parágrafo 1º do artigo 10º, ele fala do que é uma unidade gestora, que é o que eu expliquei para vocês, né? Ó, unidade gestora, órgão integrante da estrutura da administração pública de cada ente federativo, que tenha por finalidade a administração. Deixa eu até colocar uma aqui, ó, assim fica melhor. A finalidade é a administração, operacionalização, arrecadação de recursos e fundos previdenciários, como também a concessão, pagamento e manutenção dos benefícios. Vocês perceberam que aqui tem duas coisas, né? O Instituto de Previdência, ele faz a operacionalização, a arrecadação de recursos, né? Do fundo e fundos previdenciários, como também a concessão, o pagamento e manutenção das aposentadorias, das pensões, dos benefícios, tá? São os dois, não é nenhuma coisa nem outra. Às vezes eles dividem aqui. Então, vocês são unidade gestora, tá? Então, aqui, o que é importante disso que poderia cair? A unidade gestora única deverá gerenciar direto ou indiretamente a concessão, o pagamento e a manutenção, no mínimo, dos benefícios de aposentadoria. De novo, falando isso, no mínimo dos benefícios de aposentadoria e pensão. Olha só, essa lei de 2008, ela estava falando no mínimo aposentadoria e pensão. No mínimo aposentadoria e pensão. Aí vem a emenda constitucional 103 de 2019 e falou assim, é só aposentadoria e pensão. Entendeu? Então, até 2019, era essa portaria que rezava aqui. Então, ela falava lá, benefício de aposentadoria e pensão. De 2019, veio a emenda constitucional e falou, não é no mínimo, vai ser só essas duas. Entendeu? Então, nós vamos trabalhar bem isso daqui, ó. Né? E outra coisa que é... Marcos, todo instituto tem que ter um conselho, alguma coisa nesse sentido? Olha o que fala aqui no parágrafo 3º do artigo 10º. A unidade gestora única contará com colegiado ou instância de decisão no qual será garantida a representação dos segurados. Então, ela não estipula, assim, o valor mínimo. A de 1998, 10 anos antes de 2008, a de 98, ela falava até 5 milhões. Abaixo de 5 milhões não precisa, tal. Aqui não, aqui já fala a unidade gestora única, já fala única, né? Contará com colegiado ou instância de decisão. Ela não estipula, pode ver, no parágrafo 3 não estipula qual é o mínimo, qual que é o máximo, ok? Então, tem que ter o colegiado, tá? Beleza? Então, ó, essas questões que eu pedi para vocês preencherem é importante. Ô, Marcos. Pois não? Tem número mínimo de membros do colegiado para cada conselho deliberativo? 3. Sempre. O mínimo 3, é 3. Sim. O mínimo é 3. Se você não for do Progestão, o Progestão já pede mais, tá? Mas se você não for do Progestão, o mínimo é 3. Por que não pode ser menos que isso? Porque 2 empataria, né? Empataria, sim. E 1 só não dá, não é um colegiado. Então é o mínimo 3. O número ideal seria 5, né? Mas pode ver que a maioria é 3. Então é bom vocês, né? Então, a maioria dos institutos que eu vejo aí pequenos, eles trabalham com 3, mas eu já vi instituto pequeno que trabalha com 11 ou 9. Acho que era 9. 9 nosso pessoas. caso aqui é 7. Ó, quanto mais gente, é mais gente de olho, viu, pessoal? Isso é bom. Eu sei que dá rolo às vezes, né, para conciliar a reunião, conciliar isso, conciliar aquilo, certificar, mas eu vejo isso. Os institutos que deram rolo de investir em fundo que quebrou e que desviar dinheiro lá de dentro, fazer outras coisas, tinha 3 pessoas no comitê e
um só que mandava, o outro um estava dormindo, o outro aceitava o que um falava, e aí, entendeu? Então, era meio assim o negócio. Então, quanto mais gente, porque às vezes tem um que está falando uma coisa, você, peraí, tem que ter visões diferentes, né? Colegiado é para isso. Vimos essa parte do artigo 10º, tá bonitinho, ó, alguns detalhes que eu coloquei. Agora aqui está falando, aqui, ó, essa lei aqui é uma lei que cai bastante também para a gente, nós vamos falar muito sobre ela, a Lei 9.717 de 98. No seu artigo 1º fala o seguinte, né, ó, os RPPS deverão ser organizados baseados em normas gerais de contabilidade e atuária. Então, ó, todo o RPPS, vocês vão perceber que tem muito essa pegada aqui de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial. Então, sempre vai ser o equilíbrio, tá? Nunca vai ser o superávit financeiro, dinheiro sobrando, e muito menos o déficit, né? O déficit piorou. Mas sempre vai ser assim. O RPPS, nós vamos ver muito isso também. Toda a contabilidade, porque vocês têm um recurso, o IPREVEM tem um valor aí, né? Esse valor é para pagar aposentadoria. Então, tudo isso tem que ser trabalhado em cima de que esse valor cresça sustentavelmente e que seja contabilizado e que tenha preocupação com o pagamento das aposentadorias, que é o atuário. A ciência atuarial é exatamente essa questão de você de você fazer cálculos para falar, olha, o tanto de aposentados que tem aqui, os que vão se aposentar desse instituto, vai precisar de tanto para pagar esse pessoal. Então, o atuário, ele faz esses cálculos, tá? Nós vamos ver isso, certo? Então, ó, contabilidade atuarial, esse termo aqui também é muito usado, vocês vão perceber isso, né? Ó, e aí fala alguns detalhes aqui que podem cair para vocês, tá? Aqui o inciso 1º, aqui, ó, artigo 1, inciso 1º, ó. Realização de avaliação atuarial inicial em cada balanço, utilizando-se parâmetros para organização e revisão do plano de custeio e benefício. Vamos traduzir essa frase. Realização de uma avaliação atuarial, aí está aqui, inicial e em cada ano. O que é a avaliação atuarial? É pegar, claro que estou falando de uma forma bem simplória isso, porque depois nós vamos entrar mais a fundo, mas é você pegar o que você tem de dinheiro do Instituto, o que você vai receber de dinheiro, que é o que o patronal e o servidor está descontando para juntar esse dinheiro, né? E fazer um confronto com o que tem para pagar de benefícios da aposentadoria de vocês, né? Vocês vão se aposentar daqui 10, 20, 30 anos, vão se aposentar. Então, como que é calculado? A avaliação atuarial faz isso. Ó, vai precisar colocar mais tanto por cento aqui para dar conta de pagar todo mundo. Então, ela que faz essa avaliação, e tem que ser feita uma inicial antes de começar um instituto, e a cada ano tem que ser rebalanceado isso. Pode ver que vocês não contratam um atuário para ir lá e fazer o cálculo todo ano para fazer o ajuste. Porque às vezes de um ano para o outro, né, olha, vai entrar muito aposentado agora, teve um pessoal que fez concurso em 1900 não sei o quê, e agora vão se aposentar, vai ter uma paulada aí em termos de concessão de benefício que nós vamos fazer, entendeu? Então o atuário ele vai fazendo essa conta aí, entendeu? Utilizando-se parâmetros para a organização e revisão do plano de custeio e benefício. Plano de custeio tem um módulo só para ele, plano de benefício um outro módulo só para ele. Plano de custeio não tá descontando, me corrija se eu tiver, né? Falando errado, mas 14% de vocês e mais o patronal paga mais um tanto? Esse é o plano de custeio. Qual é o plano que nós vamos fazer para custear o dinheiro do Instituto? Para o IPREVEM ter dinheiro? Quanto que nós vamos descontar do servidor? 14%. E o patronal? É no mínimo mais 14%. Só que geralmente o patronal põe um pouco mais, né? E tem mais a suplementar. Cai bastante, que é a questão de quanto em quanto tempo tem que fazer a avaliação atuarial. Todo ano o atuário vai lá e vai falar, vixe, vai precisar colocar mais, vai precisar colocar mais. Se é cuidado, nós vamos falar muito sobre avaliação atuarial, que é o pulmão do negócio. Vocês vão perceber que a avaliação atuarial é o pulmão do negócio, tá? Bom, outra coisa importante, as contribuições e os recursos, o dinheiro que vocês têm do IPREVEM, somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefício previdenciário e para as despesas administrativas.
E essa questão aqui é muito cobrada na prova, né? Eles colocam vários exemplos diferentes e falam assim, não, pode ser pago. Não, gente, o dinheiro do IPREVEM só vai sair para duas coisas, tá? Para pagamento de benefício, pensão ou aposentadoria, e para pagamento de despesa administrativa, que é do funcionamento do IPREVEM. Qualquer coisa que for inventada, e eu vi várias questões em cima disso. Então, coloca essas linhas de raciocínio, que aí você. A Totum, porque o ambiente que ela pergunta não é muito grande. Então, você vai perceber, as perguntas se repetem. Eu fiz a prova, como eu disse para vocês, eu fiz e filmei. Você vê ali, as questões se repetem muito, falando de novo sobre isso. Muita gente que vai fazer a prova fala: nossa, Marcos, porque a Totum mesmo ela é nova nessa questão de fazer provas. Se pega uma PIMEC, uma Ambima, a PIMEC pegou agora para fazer a prova também, né? Ambimec, eles já fazem prova faz 20 anos. A Totum fazia certificação de governança corporativa, de negócio de sustentabilidade, não fazia disso daqui. Então a gente pega também no amadorismo dela, entendeu? Então são questões mais simples, simplórias. Então você vai ver muitas vezes, perguntando de óticas diferentes, essa questão do dinheiro do IPREVEM tem que ser usado para quê? Pode ser usado para. Aí ela faz umas frases assim, né? Conforme a educação previdenciária do Progestão, o IPREVEM, o Instituto de Previdência pode tirar 5% dos recursos dele e aplicar e doar para uma escola da região. Não existe isso. Não tem, em nenhuma hipótese, hein? Então, isso daqui é importante, nós vamos voltar muito nessa frase em outras leis, isso é ratificado, né, nas outras leis, sobre esse negócio, tá? Pagamento de dinheiro, as contribuições, os recursos do IPREVEM só pode ser usado para duas coisas, só para duas coisas. Benefício previdenciário, que é aposentadoria e pensão, e despesas administrativas, que é o gasto do próprio IPREVEM, beleza? Não, tudo que for fora disso está fora. Não vai, está fora, tá? E é muito usado esse termo aqui, tá? E outra coisa, né? A terceira ali, o inciso 3, fala sobre a transparência. Né, pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regime. Olha agora o negócio que fala, né? A questão que a gente estava conversando aqui sobre isso. Inciso 3 de uma lei antiga, Lei 9.717. Pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regime e participação de representantes dos servidores nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. A emenda constitucional 103, ela dá uma ajustada nisso. Ela fala assim, servidores ativos, inativos e pensionistas. Servidores, vírgula, ativos, inativos e pensionistas. Aqui nessa lei de 98, fala lá, tem que ter participação em decisão que sejam de seus interesses. Que, né, na emenda constitucional 103 fala em decisões que o afetem direto ou indiretamente. Basicamente a mesma história, entendeu? Então, tudo que for usado, as atas, tudo tem que ser público, tá? Outra questão que é colocado aí. Mas tem informações estratégicas do Instituto que não podem ser colocadas. Não, esquece. Toda informação do Instituto é objeto de divulgação. Isso é o princípio da... Lembra aquele LIMP? Né? O LIMP que é do servidor público, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A publicidade está aqui, ó. Tem uma prova, tem uma questão que vincula esse esse inciso falando o seguinte, esse inciso, qual que é o princípio do funcionalismo público? É o princípio da publicidade, tá? Então, ó, pleno acesso e participação, né? Então, nós vamos ver que isso daí vai ser ajustado, beleza? Continuando no artigo 1º, falando aqui, vamos ver aqui, ó, o que nós já vimos aqui nesse artigo 1º que é importante, tá? Você pode fazer um resuminho disso. Avaliação atuarial inicial e em cada ano. Vai pagar só benefício previdenciário e despesa administrativa, o dinheiro do IPREVEM. E todo mundo tem que ter pleno acesso às informações e serem representados. É isso que fala esse slide. Então, são
questões que a gente pode, que vocês vão ver, né, em outras áreas aí. Porque são regras que a lei 1467 de 2022, nós vamos ver daqui a pouco, ela ratifica tudo isso, ó, ela fortalece tudo isso daí, né? Ó, registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor. Meio óbvio isso, né? Ó, cada um de vocês aí tem um registro contábil bonitinho, né? Senão como que eu vou saber o quanto que você contribuiu, né? Então, individualizado. Outra coisa que o RPPS tem que ter, consolidação dos demonstrativos financeiros, que é a contabilidade dele, né? Como, olha lá, identificação e consolidação em demonstrativos financeiros e orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis com pessoal ativo, inativo, militar e pensionista, bem como dos encargos incidentes sobre os problemas. Quer dizer, não, gente, a Totum, lembra, são 5 questões sobre esse módulo. Então ela não vai aprofundar assim, mas é despesa fixa ou variável ou são as duas? Ela não vai trabalhar nisso, tá? Mas você tem que saber que o registro contábil é individualizado, que a gente precisa ter uma consolidação dos demonstrativos financeiros. Então isso é meio óbvio, tá? Mas a gente precisa dar uma lida e ficar esperto com isso, né? Vocês são sujeitos a inspeções e auditorias de natureza na tua... Ó, essa questão aqui, ó, a 7, ela cai. Costuma ser cobrada bastante. Todas aqui, né? Mas essa 7 aqui tem que ficar esperto. Porque olha só, uma coisa óbvia, né? Vocês vão ter inspeção do Tribunal de Contas. Se a Secretaria da Previdência vê que tem alguma coisa errada, ela manda. Primeiro notificação, manda o auditor da Receita Fiscal, Receita Federal aí, e depois pode mandar o Tribunal de Contas, e às vezes o Ministério Público entra na jogada. Então, cuidado com questões do tipo assim, quem recebe a inspeção é o ente federativo, não é o IPREVEM. Não. Tá falando aqui, ó. Sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de controle interno e externo. Órgãos de controle externo, nós vamos ver bastante, cai bastante, que é o Tribunal de Contas, o Ministério Público, tá? A Secretaria de Previdência, são órgãos de controle externo. Controle interno é o conselho fiscal de vocês, né? Então, e cuidado, que fala assim, não, toda inspeção tem que ser feita no ente federativo, não é no instituto, não é no regime próprio. Nada. É no instituto, cara. Como vou fazer só no ente federativo? Então, cuidado com essa, tá? Aqui tem uma questão, a 10, a 9ª, fala assim, vedação, proibição, essa eu acho muito difícil cair, tá? Porque é uma coisa bem... Eles até colocam no edital, não vou... Tudo que colocou no edital eu vou abordar. Mas tem coisa que a gente vê que é bem, né? Vedação de inclusão dos benefícios para efeito de percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão. O que é isso? Eu vou usar como cálculo para minha aposentadoria. Você vai usar como cálculo lá na sua aposentadoria, né? Não tem? Para pagar a sua aposentadoria, vai ser pago em cima do que dos 100% do seu salário, tal. Beleza. Esse 100% do seu salário é que tipo de salário? Não vai entrar aqui parcela remuneratória paga em decorrência do local de trabalho. Função de confiança. Você recebeu função de confiança, então vamos, né? Cargo em comissão. Além de ser servidor, você teve um cargo... Não entra. Vedação de inclusão nos benefícios para efeito de percepção desse, quer dizer, quando vai fazer o cálculo da sua aposentadoria, é claro, uma coisa é parcela remuneratória paga em decorrência de local de trabalho, outra coisa é insalubridade. Tem profissões que são insalubres, que tem lá né, você recebe a mais, você é aposentado menos. Professor, por exemplo, 5 anos menos, tal. A maioria é 5 anos menos. Então, isso tem. Mas você incluir, você está recebendo um pouquinho a mais. Você vai ter um ganho indireto, vamos dizer, na sua aposentadoria. Mas você está recebendo um pouquinho a mais e incluir isso na média do seu salário para percepção de aposentadoria, não, né? Já fala aqui, ó. Tá? Por eu não dar uma aprofundada, chama plano de benefícios, que tem algumas questões que caem sobre isso, mas essa daqui eu acho muito pouco provável, tá? Agora, até eu não sei porque que eu grifei aqui, tem mania de grifar tudo. Então, para não... Agora, esse slide, o que é importante para a gente, né? Bom, saber que tem que ter a contabilidade, tudo contar, ó, essa parte aqui, registro contábil individualizado da contribuição de cada servidor, meio óbvio isso, né?
tem que ter demonstrativos financeiros, é isso que o Conselho Fiscal apura, né? Contabilidade, tá tudo certo, tá tudo ok, tudo batendo, né? E essa daqui é uma pegadinha que pode cair, que é essa questão, eles colocam a auditoria como sendo só do ente federativo. Não faz auditoria no Instituto. Claro que faz. Então, o Instituto é sujeito às inspeções e auditorias, beleza? Então, são detalhes assim. Agora, esse daqui, galera. Aqui, ó, nós estamos aqui, estamos falando tudo do artigo 1º, tá? Tá vendo esse 10º aqui, ó? Esse daqui eu vi cair na prova. Bastante. Não muito sobre esse detalhe, mas falando sobre o abono de permanência. Certo? Nós vamos ver muito isso no plano de benefícios, mas abono de permanência, você sabe, né? Mas é basicamente, você pode se aposentar, já pode se aposentar, teve todos os critérios para se aposentar e falar assim, não, vou continuar trabalhando. Você já... Aí você vai receber um abono de permanência, que basicamente, sabe esses 14% que é descontado seu? Pode pegar esses 14% e não descontar mais. Até você vai ter esse benefício de não ter os 14%, de você ter esses 14%, basicamente é isso, um abono de permanência, né? Até 14% lá do que você está pagando hoje, quando você tiver lá para se aposentar, eu posso me aposentar a partir de hoje, né? Mas não vou não, vou continuar trabalhando. Vou trabalhar mais tanto tempo. Chegou com 75, aí não tem conversa, né, amigão? Você vai ter que ser, mas antes disso você tá com 65 lá, 68, eu vou continuar. Esses 14% que está sendo descontado de você agora vai parar de descontar. Isso é o tal do abono de permanência, de uma forma bem prática. Ah, então eu posso usar isso. Agora eu posso usar isso daí como cálculo para na hora de eu me aposentar ter mais esses 14%? Não, é o que está falando aqui, né? Ó. Vedação da inclusão nos benefícios, que é o que vai ser utilizado para sua aposentadoria, para efeito de percepção de recebimento destes, do abono de permanência. Abono de permanência não entra em cálculos, tá? Essa questão em plano de benefícios, que é um outro módulo, caiu demais. O que é abono de permanência, qual que é o cálculo, depois nós vamos ver isso em plano de benefícios. Mas aqui a gente já vê isso, tá? Não pode ser usado para calcular a sua aposentadoria, o que a pessoa está recebendo a mais no abono, tá? De permanência. Fique esperto com isso daqui. Isso caiu algumas vezes na prova. Como que isso cai? Das alternativas abaixo, o que não pode ser incluído no cálculo para pagamento de benefícios numa aposentadoria? É salário? O salário? O salário sim. Tempo de contribuição? Sim, tempo de contribuição sim. Abono de permanência? Abono de permanência não. Tá? Então toma cuidado com isso daqui. Certo? Outra coisa que nós vamos ver também, que é importante, aqui também fala no parágrafo 2º, né? Pessoal, você está no regime geral, certo? Você está trabalhando lá numa loja, qualquer coisa, numa firma, numa empresa, está lá no regime geral. Aí você passou no concurso da prefeitura, veio para o regime próprio, né? Saiu do regime geral, veio para o regime próprio. Beleza. Aí você quer se aposentar. Isso é chamado de compensação financeira, compensação previdenciária. Chama averbação de tempo. Você pega o tempo lá do regime geral, muita de vocês vão fazer isso, né? Pega do regime geral, junta com o do regime próprio e faz uma averbação de tempo, certo? Para fazer isso, tem que ter uma compensação financeira. É isso que fala esse parágrafo 2º, ó. Os regimes próprios de previdência, os RPPS, e os municípios operacionalizarão a compensação financeira entre si e com o regime geral de previdência social. Então, uma coisa importante aqui que não tinha, até a lei, eu sempre falei isso, a lei de 98 fala sobre isso, fala que pode fazer compensação financeira entre RPPS. Ah, não pode. É que não tinha uma lei específica para isso. Teve agora. Em 2019 teve o Comprev. Aí teve uma lei que fechou isso, fez o sistema Comprev, que faz essa compensação previdenciária. Mas aqui mesmo já falava, ó, os regimes próprios de previdência da União, dos estados e do Distrito Federal e das cidades operacionalizarão a compensação financeira entre si e com o regime geral de previdência. Então isso daqui é muito importante, nós vamos ver que isso daqui é muito perguntado em outros módulos, tá?
Ah, eu sou do regime próprio lá de Tupã. Conheço a região aí, ó. Tô de Tupã, Pompeia, Marília, Oscar Bressani, Arandu. Arandu não, Arandu já falou. Sou de algum deles. Garça. Mudei para Venceslau. Puf, mudei. Eu posso fazer a compensação previdenciária porque eu trabalhei 15 anos lá na prefeitura de Tupã. E agora eu estou aqui na prefeitura de Venceslau, estou mais 15 anos. Posso juntar os dois? Pode. Chama compensação, chama averbação de tempo. Que antigamente a compensação financeira entre RPPS não tinha, não dava para fazer. Eu ia para Venceslau e Venceslau que abraçava a causa. Falava, não, vou tipo, hoje já pode, ok? Então, mas na verdade sempre pôde, não tinha sistema para isso. Eu falava isso pra galera, eu falava, gente, sempre pôde, desde 98. Compensação. É que não tinha o tal do Comprev. Comprev não tinha, que é o sistema que cuida disso, tá? Então, cuida. Outra questão, falei sobre a compensação financeira, nós vamos falar muito sobre Comprev, isso é importante. E essa questão aqui também, que é uma coisa meio óbvia, mas cai bastante. Essa daqui, ó. A contribuição do ente federativo aos RPPS que estejam vinculados aos seus servidores não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor e nem superior ao dobro desta. Olha onde que fala ali. Por isso que o ente federativo aí, né, a prefeitura, ela paga 28, não paga 29, paga 30, por causa dessa artigo 2º aqui da Lei 9.717, ok? Então, e isso cai bastante, tá? Cai bem assim. Não cai dessa forma, cai assim, ó. Um instituto de previdência desconta do seu servidor 14%. Qual é o máximo que esse instituto de previdência, segundo o cálculo do atuário, poderá colocar como contribuição normal? Essa contribuição chama... Deixa eu ver se está escrito aqui normal. Não, mas esse tipo de contribuição chama contribuição normal, tá? Porque tem a contribuição suplementar. Essa não tem, mas a contribuição normal, que é, vão tirar um tanto do... Quanto está tirando do servidor? Tá tirando é feio, né? Vamos pôr descontar. Tá descontando do servidor, 14%. Aí quanto que tá entrando do ente federativo? Não pode ser o dobro, não pode ser mais que o dobro dessa, tá? Então é por isso que fala aí dos 28, tá aqui, ó. Essa questão que cai. Ah, Marcos, mas eu vi que aqui paga mais, porque paga 28, paga mais 6. É porque está fazendo preceito constitucional de equalização de déficit atuarial. Quando tem isso, aí entra a suplementar, certo? Mas no contribuição normal, não pode passar, tá bem essa frase aqui, ó, nem superior ao dobro dessa, tá? Então isso aqui é muito... E pode colocar aqui como... aqui na lei não tá, mas eu vi Tem sim, nas outras emendas nós vamos ver. Mas aqui chama muito isso daqui de contribuição normal, porque tem a contribuição normal e a suplementar, tá? Aqui não tá falando normal, né? Essa daqui é a contribuição normal, beleza? Então tá aqui também que nós vimos. Então são regrinhas básicas. Outra coisa, pergunta meio óbvia, né? Mas essa aí pode cair para vocês. E se o RPPS não der conta, como diz em Minas, né? Não der conta de pagar? Quem que assume? O ente federativo. Tá aqui no inciso 1º. Ou melhor, desculpa, parágrafo 1º. A União, os Estados e Distrito Federal e os municípios são responsáveis, olha aqui, ó, pela cobertura de eventual insuficiência financeira. Nós estamos falando do município, né? Então, ó, do respectivo regime de previdência decorrente do pagamento de benefícios previdenciários. Ok? Então, por isso que é o ente federativo que tem que pegar pela matriz de saldos contábeis a questão. É por isso que o ente federativo trava o CRP dele se não tiver certo. É o ente federativo que é penalizado, porque ele tem que administrar bem o instituto. Não é uma coisa assim, né? Muito, eu vejo, às vezes eu converso com o prefeito, eles estão lá na autarquia, eles que se virem. Eu só não quero que o meu CRP seja travado. Se o meu CRP ser travado, aí vai ter. Mas ele é responsável também, ele sabe disso. É que às vezes, quando é a eleição, ganha o pessoal da oposição. Aí começa a ter uma briguinha, né? Você imagina, quem está lá na cabeça do instituto é uma pessoa que é do concorrente, vamos dizer assim, né? Não é da. Aí começa a ter umas questões assim, entendeu? Então, mas tem que falar isso sempre, falar, se der rolo, vai cair no colo do ente federativo, é lei isso. Não tem essa de, tem uma pergunta que cai assim, não, dissolve o instituto e faz outro, até dá certo. Não, é o ente federativo que se vira. Ele vai ter que pagar.
Ele que vai ter que fazer a equalização do déficit, tá? Então, tá aqui. Então, esse parágrafo primeiro aqui é importante, tá? Mas é uma coisa que a gente meio intuitivamente já sabe, né? Pois não? Essa equalização aí do déficit aí, ela tem que ser também uma alíquota financeira suplementar ou como que seria feito? Tudo é calculado por porcentagem, né? Se você for ver o atuário, quando ele vai fazer o cálculo, ele fala assim, ó, descontando 14% do servidor e o ente federativo pagando 28%, ainda vai faltar 4 milhões para ajustar tudo. 4 milhões num horizonte de 50 anos, vamos dizer 40 anos. Aí ele fala, olha, então vai precisar colocar mais esse, aí ele vai transformar, porque isso vai ter que ser descontado de alguém, né? Por isso que isso é transformado em porcentagem. Você fala, ó, então para equalizar isso daqui, vai precisar esses 4 milhões que tá faltando aqui, se tirar 1% do que vocês estão pagando aqui, 1% por mês a mais, isso paga em tanto tempo. Então, por isso que entra para a gente como porcentagem, entendeu? Mas, na verdade, é um valor. Quando eu já vi... Nesse caso aí do déficit para o déficit atuarial, né? Isso. Agora, no caso de um déficit financeiro, no exercício, também é responsabilidade do ente. Nesse caso de financeiro, o atuário trabalha mais no atuarial mesmo. Sim. O déficit financeiro, às vezes, coloca-se como... É difícil a questão do déficit financeiro, porque, o que seria o financeiro, né? A questão de um déficit financeiro. Financeiro tem mais a ver com o andamento do Instituto. As receitas financeiras do Instituto. Então, isso é má gestão. Gastou mais do que a taxa de administração comportava, certo? Porque se é benefício que não está sendo pago, aí isso é chamado de déficit atuarial, tá? Então vamos só dividir o seguinte, quando fala assim, aqui tá falando, né, eventual insuficiência financeira, tá falando falta de dinheiro mesmo do respectivo regime próprio, né? Aí o Instituto de Previdência vai pagar as aposentadorias, o ente federativo vai pagar as aposentadorias, e ponto. Ele vai ter que pagar em dinheiro. Eu acabei com outra. Outra coisa, as alíquotas de contribuição dos servidores ativos, tem alguma diferença de você pagar para o servidor? Muita gente acha que o inativo e o pensionista não é descontado, né? Fala, mas o ativo é porque se passou do teto do Instituto, ele é descontado, certo? Então, olha só, as alíquotas de contribuição dos servidores ativos para os respectivos RPPS não serão inferiores à dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Entendeu por que vocês pagam 14? Porque a União paga 14 também. Se a União, se o funcionário público federal, o desconto dele for para 16, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão ter que fazer uma lei para ir para 16 também, tá? Então, essa cai bastante, o artigo 3º aqui, ó, da Lei 9.717, tá? Ó, não serão superados. Devendo ainda ser observados, no caso das contribuições sobre os proventos de inativos e pensionistas, as mesmas alíquotas aplicadas. As remunerações dos servidores em atividades, também é importante. Essa lei, esse artigo aqui, ele fala duas coisas que caem bem na prova, tá? Primeiro, por que é cobrado 14 de vocês? Porque a União também é cobrado 14. A gente não pode cobrar menos que a União. Pode cobrar mais, mas menos não, tá? Então, essa é importante. E a outra coisa, o inativo e pensionista, quando ele é descontado, quando ele vai contribuir, que é o que ele passar, ele contribui quando passa do teto, né, de 7.000 e... teto acho que é 7.040, 7.080, passou desse teto, ele é descontado, né? E aí esse desconto não é igual ao do ativo. Então a certificadora aqui, ela faz umas brincadeiras em cima disso daqui. Brincadeira assim, ela dá umas mudanças, né? Não, inativo e pensionista nunca é descontado. Vocês vão ver sempre isso. Quem que desconta? Ativo, inativo e pensionista. Só que como a gente conhece poucas pessoas pensionistas que recebam acima do teto, ou ativos que recebam acima do teto, inativos, desculpa, acima do teto, a gente fica com essa impressão que eles não são descontados, né? Mas são. Se passar, são descontados, tá bom? Então,
Só toma cuidado com essa pegadinha aqui da prova, beleza? Essa é uma outra questão que é importante, certo? Bom, no artigo 5º fala que o RPPS não pode inventar moda, né? Não pode criar benefícios que sejam diferentes do regime geral. Tem descontos que o regime geral não dá. Não dá benefício. Eu vou inventar um benefício aqui para Venceslau porque é legal. Não pode. Que é o que fala aqui, ó. Os RPPS não poderão conceder benefícios diferentes, distintos dos previstos no regime geral de previdência. Então não tem essa de, vamos fazer um diferente aqui pra gente? Por isso que existe a previdência complementar. Mas não vai, se vocês forem pagar, não vai sair da reserva financeira do regime próprio. A gente quer pagar um benefício adicional para o servidor público de Venceslau. Beleza, mas não vai sair do regime, não vai sair da verba do IPREVEM isso não. Tá? Não pode, tá? Ó. Fica facultada à União, os estados, os municípios, a constituição de fundos integrados de bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária. Isso daqui, artigo 6º fala, né, meu? O ente federativo, ele faz se ele quiser. Não precisa ter, fica facultada aos municípios a constituição de fundo previdenciário. Então não é obrigatório, tá? Claro, né? Tem 5.000 prefeituras no Brasil, 2.500 tem institutos de previdência. Até vocês estão com essa história de, vamos ver se a gente extingue, se não extingue. Por quê? Não é obrigatório ter. Cuidado com questões do tipo assim. Aí você fala para mim, né? Marcos, isso é fácil, isso a gente sabe. Mas o problema é que as frases às vezes caem assim, ó. Ente federativo que tem acima de 1.000 servidores e 30 mil aposentados, fica obrigatória a instituição. Não, em nenhum caso é obrigatório. Tá? Às vezes na prova cai assim. Teve uma questão que eu fiz que estava assim. Se o ente federativo tiver acima de 5.000 servidores, ou acima de 300 mil habitantes, ou o pagamento dos benefícios for acima de 1 milhão por mês, tem que ser obrigatório. Não tem que ser obrigatório. A instituição do regime próprio. O regime próprio é facultativo, tá? Então, fica facultada aos municípios a constituição de fundos integrados de bens, direitos ou ativos com finalidade previdenciária. E aí tem que fazer o seguinte também, 3 regrinhas para isso, né? Se criou o RPPS, tem que ser conta distinta da unidade federativa, existência de conta do fundo distinta da conta da unidade federativa. Unidade federativa aqui é a cidade, né, o município. Então, primeira coisa, isso nós vamos ver muito, né? Vai criar um instituto, mas a conta corrente é a mesma? Não. Conta de investimentos é a mesma? Não. Uma coisa que cai bastante para vocês é o seguinte, Marcos, tudo bem, então agora o IPREVEM tem 10 milhões, tem 1 milhão ali para aplicar. Eu sigo regra de quem? A lei fala do Conselho Monetário Nacional. É uma lei, que é a Lei 4.963, do Conselho Monetário, chama resolução, na verdade, né? Porque lei é do resolução. Então, nós vamos ver muito isso daqui, ó. Quem fala aonde que nós devemos investir o dinheiro é o Conselho Monetário Nacional. A Secretaria da Previdência, na verdade, ela coloca uma resolução falando: as aplicações de recursos do regime próprio de previdência deverá seguir regras do Conselho Monetário Nacional, entendeu? Eles ligam uma coisa com outra. Então, isso é importante, né? Vedação da utilização dos recursos do Fundo de Bens, Direitos e Ativos para empréstimos de qualquer natureza, inclusive a União, os estados, distritos e os municípios, a entidade da administração indireta. Bom, não pode pegar o dinheiro do Instituto e emprestar para a prefeitura. O prefeito é cheio de querer fazer isso às vezes, né? Não, pega um dinheiro e se dá empresta para a prefeitura, depois a prefeitura devolve, é para aposentadoria, é para pagar daqui 30 anos, não pode, tá aqui, ó, inciso 3. Vedação da utilização dos recursos do Fundo de Bens para empréstimo ao município. Essa questão cai bastante. Pode emprestar dinheiro do... mas o Instituto... Olha só, a minha maior preocupação é que, vendo assim, lendo de uma forma fria, você fala, não pode pegar dinheiro do IPREVEM e emprestar para a prefeitura, né? Não pode. Só que, às vezes, a certificadora, quando vai fazer a prova, coloca lá, em caso de calamidade pública, sabe? Compõe uns negócios assim.
Em caso de desastre natural, em caso de não sei o quê, não pode emprestar dinheiro para o instituto, do instituto para a prefeitura. Não pode, tá? Então, se eu fosse vocês, do lado de cada slide eu colocava só as regrinhas. Por exemplo, ó, o artigo 5º ali, o primeiro. Não pode ter benefício diferente do regime geral. Artigo 6º. É facultativo o RPPS. E aí fala lá, aí do artigo 3º, esse inciso terceiro aqui é importante. Não pode emprestar para a prefeitura. Então coloca umas frasezinhas assim, que é isso que vai ser perguntado lá na hora da prova. Não vai querer que você diga o que fala o artigo 6º da Lei 9.717 de 1998, em seu inciso terceiro. Não vai perguntar isso. Mas vai perguntar se pode ou não pode, tá? Então fique esperto com esse artigo 6º aí, tá? Tem uma questão que caiu muito na prova, pro básico, principalmente pro Conselho Fiscal, tá? Quem é do Conselho Fiscal aí se liga. Se bem que todo mundo, isso pode cair para tudo geral, né? Porque esse módulo cai para todo mundo. Aqui fala o seguinte, ó. As prefeituras, os entes, quando fala ente federativo, prefeitura, União, Estado, Distrito Federal, poderão adotar para apuração dos compromissos e determinação dos custos como fundamento dos fundos, como fundamento da observação do equilíbrio financeiro atuarial, regimes financeiros diferentes. Tem um regime financeiro que chama regime financeiro de capitalização. Eu pego o dinheiro de vocês e invisto. Basicamente é esse. E tem um outro que chama regime financeiro de repartição de capitais de cobertura. O que é isso? Eu pego o dinheiro que está entrando e já vou pagando cobertura, pensão, morte, ou melhor, invalidez e tudo mais. A pergunta da certificadora é o seguinte: qual é o regime financeiro que eu devo utilizar para capitalizar a aposentadoria e pensão? Lembra que eu falei para vocês que RPPS paga aposentadoria e pensão por morte. O resto cai no regime geral, que é o ente federativo que assume. Qual, Marcos? Auxílio reclusão, salário maternidade, invalidez. Isso tudo vai para a prefeitura, certo? O RPPS é o regime aposentadoria e pensão. E aí o ente federal, aí é perguntado para vocês o seguinte: qual é o tipo de regime financeiro, ou melhor, qual é o tipo de regime financeiro que é o que tem que ser utilizado pelo ente federativo para pagar aposentadoria e pensão? Chama regime financeiro de capitalização. Esse daqui é obrigatório. O que é isso? Basicamente é pegar o dinheiro e pôr para render e depois ir pagando conforme vai gerando a demanda, entendeu? Então, esse regime. Então, o ente federativo, quando foi feito a lei de funcionamento do IPREVEM, pode ver que vai estar escrito: o regime financeiro a ser utilizado será o regime financeiro de capitalização. Tá? Porque é isso que você tem que usar. Então, ó, regime financeiro de capitalização para cálculo dos compromissos relativos à aposentadoria programada e pensão por morte, decorrente dessas aposentadorias. Agora, quando falar para vocês de incapacidade, que é o tal da invalidez, certo? Aqui, ó, benefícios não programáveis, que é um problema ali de não foi programado, não é uma aposentadoria, é um benefício que não foi programado, tipo, é invalidez mesmo, né? Incapacidade e tal, ou pensão por morte decorrente desses benefícios, aí entra o regime de repartição de capitais de cobertura. Entre isso daqui. Então, o que eu falo para vocês? Grifa o de capitalização, que é esse que vai ser perguntado. Porque o regime de repartição de capitais de cobertura é um regime muito específico que nem é utilizado em RPPS. Por quê? Porque a RPPS não pode dar aposentadoria por incapacidade. Então, nem é utilizado. Só que a certificadora, ela pergunta assim: um RPPS no relativo à aposentadoria programada tem que usar que tipo de regime financeiro de capitalização? Um regime financeiro que você vai pegar o dinheiro e vai investir para ter mais dinheiro. E aí, conforme o pessoal vai se aposentando, você vai pagando. Chama regime financeiro de capitalização. Vocês estão no regime financeiro de capitalização, mas estão operando como se fosse o de repartição de capitais. Porque o repartição de capitais que é esse, que entra grande e você já vai pagando.
Não tem uma capitalização, não tem um bolinho ali de dinheiro que está sobrando, entendeu? Mas vocês estão no regime financeiro de capitalização. É que houve problemas aí administrativos, por isso que aconteceu isso, entendeu? Ó, eu já estou entrando numa lei que é atualizadíssima. Olha aqui, ó. Tá caindo na prova, ó. Que é a 1467 de 2022. Essa lei é importante você colocar no seu desktop lá, na sua tela, colocar ela, vai lá no Google, procura e deixa ela ali nos favoritos. Por quê? Essa lei consolidou todas as leis anteriores. Todas essas leis que eu estou falando aqui, a 9.717, as portarias 402, 409, uma porrada de leis, e portarias e resoluções, ela consolidou nessa daqui, tá? Então, tudo que nós vamos falar, você fala, Marcos, mas aí qual que é? A Lei 9.717 ou é a 1467? A 1467, ela revogou as outras, ela consolidou tudo nela. E o que mudou, eu vou falar para vocês aqui. Se mudou, também não teria. O que está aqui, o que eu abordei na 9.717, está na 1467 também, tá? Se houve diferença, eu vou falar. Ó, gente, essa é assim, tá? Aliás, se houve diferença, eu já estou pondo a atual para não ter confusão, né? Senão você vai ficar assim. Mas aí numa fala que é, numa fala que não é. É ou não é? Entendeu? Então eu já dei esse trabalho também. Mas essa é uma lei atualizadíssima, foi feita agora em agosto, se eu não me engano. Tem 28 dias. É tanta lei que agora o dia da lei é dose, né? Mas é uma lei importante que a gente vai trabalhar muito com ela, certo? Então aqui já está falando desse regime, isso daqui cai na prova, principalmente para conselho fiscal, fique esperto com ele, tá? Ok? E aí vamos dar, ó, nós estamos no capítulo, até coloquei para vocês aqui, ó, capítulo 4, seção 5 dessa lei. Artigo 30, fala exatamente disso que nós vamos falar. E fala mais algumas coisas que são perguntadas na prova, tá? Então vamos falar um pouquinho dessa lei, ó, vamos para o capítulo 5, seção 3, o artigo 81. Se a gente ir só pelo artigo 80, e pelos artigos, a gente já vai andando normalmente, né? Então, ó, vamos ver o que é interessante disso daqui, para nossa provinha lá, né? O que é considerado recurso previdenciário? O que é considerado dinheiro? Recurso que pode ser transformado em benefício para o aposentado de Venceslau. O que é? São considerados recursos previdenciários as contribuições, quer dizer, o que está descontando de vocês, 14%, é considerado recurso previdenciário. Os valores, bens, ativos e seus rendimentos vinculados ao RPPS. Valores é dinheiro, né? Se tivesse dinheiro investido, o dinheiro que está investido. Tem instituto que tem bens, né? Tem imóveis, a sede do instituto, né? E ativos são os investimentos, título público federal e seus rendimentos vinculados ao RPPS, inclusive os créditos do ente instituidor. Agora aqui tem uma questão que é importante, ó. Inclusive os créditos do ente instituidor reconhecidos pelo regime de origem relativos à compensação financeira. Essa frase aqui é uma frase que a galera não entende muito, né? Falar, o que é isso, Marcos? Pelo amor de Deus. Inclusive os créditos do ente instituidor reconhecidos pelo regime de origem. Vamos falar o seguinte, ó. Regime de origem. Ó, crédito do ente instituidor reconhecidos pelo regime de origem. Eu, Marcos, estava trabalhando numa empresa lá em Presidente Prudente, ok? Ou em Presidente Venceslau, que seja, estava trabalhando lá. Passei no concurso público em Venceslau. Né? Pedi demissão da minha empresa e fui para... Então eu estava contribuindo lá na empresa que eu estava trabalhando, eu estava contribuindo para o regime geral, né? Esse regime geral chama regime de origem. Contribuí lá 10 anos. 10 anos fiquei trabalhando lá. Então eu tenho tempo que pode ser aposentado, certo? Aí eu fui para o RPPS, para o IPREVEM, porque eu passei na prefeitura de Presidente Venceslau, então eu sou um filiado obrigatório, não tem como eu fugir disso, eu sou obrigatório, eu sou obrigado a contribuir para o regime próprio da cidade de Venceslau, que é o RPPS de Venceslau, que é o IPREVEM. Então, eu sou obrigado. Beleza, tranquilo, vou contribuir. Vocês que vão me pagar a aposentadoria são chamados de instituidor.
Então, olha só, quando eu me aposentar, tem 10 anos que eu contribuí lá no regime geral que tem que ser repassado para o regime instituidor. Não é? Eu não contribuí lá no regime geral 10 anos, trabalhei mais 25 anos aí para a prefeitura de Presidente Venceslau, 35 anos completei. Vou me aposentar. 35 anos, beleza? 35 anos, aí eu tenho essa grana. É isso que está falando aqui, ó. Inclusive os créditos, ó, os créditos aqui, ó, referente a 10 anos, reconhecidos pelo regime de origem. O regime de origem, o regime geral, virou e falou assim: realmente o Marcos pagou 10 anos aqui, vou repassar para vocês e prevém. Isso chama compensação financeira. Entendeu? Ou, como a prova pergunta, compensação previdenciária. Então é passada essa grana. Como é dinheiro, é financeira, né? Então vai ser passado isso. Então isso também é considerado recurso previdenciário, porque é uma grana que o IPREVEM tem a ver, em haver lá do regime geral, ok? Então isso também entra. E muita gente não vai atrás disso, cara. É incrível. Tem muita grana que tá lá, mas o Comprev é muito complicado, é nada. Aí, quando você contribuiu lá, 5 anos, paga aqui mesmo. Não, você pode pedir. Ó, ele pagou aí, não pagou? Então, ele está se aposentando por aqui pelo RPPS, pô. Então devolve aí, ok? Então, isso são recursos previdenciários, certo? Inclusive, isso aqui é importante você saber o que são recursos previdenciários, que é o que vai ser transformado o que vai ser transformado em benefício, em aposentadoria, tá? Aí no artigo 1º fala o seguinte, uma questão que já falava aqui na Lei 9.717, essa grana tem que ser usada para quê? Para que essa grana deve ser usada? Os recursos do IPREVEM? Para pagamento de benefícios de aposentadoria e pensão por morte. Olha aqui, ó. Agora aqui já fala para que deve ser utilizado, né? O parágrafo 1º do artigo 81 da lei. Fala aqui, ó. Pagamento de benefício de aposentadoria e pensão por morte. Financiamento da taxa de administração do RPPS, quer dizer, esse dinheiro que o IPREVEM desconta para ser utilizado no funcionamento dele, tá aqui, ó. E pagamento da compensação financeira. A compensação financeira é esse negócio, né? Às vezes, da mesma forma aqui, imagina o seguinte, eu estou em Venceslau trabalhando 10 anos na prefeitura. Aí eu vou trabalhar lá na Unimar, lá em Marília, na faculdade Unimar, lá pedi demissão. Vou trabalhar lá na Unimar. Fui lá para a Unimar. Estou trabalhando lá. Agora eu estou no regime geral, mas eu contribuí 10 anos aí para vocês. Não é? Então tem grana, então muitas vezes, aí, na hora que eu me aposentar lá como professor na Unimar, o regime geral vai vir atrás de vocês, vai falar assim, o Marcos trabalhou 10 anos aí, né? Tá, trabalhou. Vocês descontaram 14% dele, não descontou? Descontou, mas acontece que ele está se aposentando lá pelo regime geral. Então, dá aí a grana que ele pagou aí para vocês, que eu vou ter que segurar a onda dele agora lá no regime geral. Isso que é e vai sair dessa reserva que vocês, né? Entendeu? Isso que é a tal da compensação financeira. Então a verba aqui já fala 3 coisas que são importantes, né? E é isso que vai levar para o resto do treinamento, tá? Dinheiro de benefício previdenciário, ou melhor, dinheiro de recurso previdenciário do RPPS é para pagar aposentadoria e pensão, para o recurso do RPPS e para pagar compensação financeira. Cuidado com esse parágrafo primeiro, na verdade fala o que nós já vimos na Lei 9.717, né? Pagamento de benefícios e tal. Essa daqui caiu bastante, ó, artigo, não caiu, fala assim, artigo 83, mas essa história aqui, ó, é vedada a utilização de recursos previdenciários para custear ações de assistência social ou de saúde ou concessão de verba indenizatória, ainda que decorrentes de acidentes de serviço. Essa questão caiu para mim. Eu até coloquei para vocês também, tá? Questão que falava assim, teve uma verba indenizatória porque um cara se acidentou, que estava dirigindo um caminhão da prefeitura, bateu, estourou a mão lá, aí teve verba indenizatória para ele. Tá. Mas essa verba indenizatória pode sair do Instituto de Previdência? Não, não vai sair do Instituto, primeiro porque ele não é aposentado. Ele estava trabalhando. Segundo que, não tem como sair, entendeu? Em casos, eles fazem, como é direito do
do servidor, caso ele seja acidentado, pode ser tirado o dinheiro do instituto. Ser tirado não, ele fala um termo mais bonitinho, mas pode ser direcionado o dinheiro do instituto para pagamento de verba indenizatória decorrente de acidente de trabalho. Aí inventa, ele já poderia estar aposentado, ele está tendo um abono de permanência e se acidentou lá, coitadinho. Já, então o instituto tem que pagar para ele 10 mil lá. Não, dinheiro de instituto só sai para essas 3 contas aqui, tá? Ó, já grava isso. E esse parágrafo primeiro já responde o artigo 83, que é a questão que cai. Não sai para verba indenizatória. Tem uma questão que cai do progestão, que é assim. O Instituto, em vista da melhoria, porque tem lá no progestão um negócio que você tem que melhorar o ambiente onde você vive. Então, mas melhorar do ponto de vista de dar palestra. A educação previdenciária, tem muito instituto que dá palestra para as pessoas que estão aposentadas, porque tem muito aposentado que fica depressivo, né? Não está mais trabalhando. Então, palestras, da melhora da qualidade de vida. Mas não passa disso, não é dar dinheiro pro cara. Não é, entendeu? Então, qualquer coisa que tinha aqui, ó, assistência social, verba indenizatória, não, tudo que sai disso daqui não pode, tá? Vocês vão ver muita coisa sobre, muitas questões que ele foi fazer a prova sobre isso daqui, ó. Isso daqui é importante você colocar, esse parágrafo primeiro aqui, ó. Não sai disso, tá? Então já põe isso daí na cabeça. Agora uma questão que cai, que é difícil, a gente tem que tomar cuidado com ela, certo? Fresquíssima da lei. Todo mundo. O que acontece? O IPREVEM, para ele se manter, ele cobra um valor que chama taxa de administração, certo? Então, ó, no artigo 84, fala um negócio muito importante que é o seguinte. Ó, inciso primeiro. Previsão em lei do ente federativo dos seguintes percentuais máximos de taxa de administração apurados com base no exercício financeiro anterior. Então, olha só. Pegamos o exercício financeiro anterior, beleza? Ano passado. Aqui, o que é essa tabela que eu montei para vocês que vai melhorar bastante a vida de vocês aí na hora da prova? Vocês são de pequeno porte, né? Tá aqui, ó, pequeno porte. Instituto de pequeno porte. Vocês podem, pega, ó, somatório da base de cálculo das contribuições dos servidores. Vamos ler isso daqui? Somatório, somou a base de cálculo das contribuições dos servidores. Todos os servidores, certo? Soma, a gente não desconta 14%, vocês não descontam 14% deles? Então, tem cara que ganha 2 mil, tem cara que ganha 3 mil, cara que eu falo, tem servidor que ganha 2 mil, 3 mil, 5 mil, tá? Desconta 14%. Soma todos eles, soma lá, um ganhou 1.000, 2 mil, 3 mil, somou tudo. Hoje a base de cálculo, sei lá, vai dar 200 mil. Vocês podem pegar 200 mil por mês, por exemplo, então vai dar por ano 1 milhão e 200. Até 3,6% disso você pode descontar para ser usado como taxa de administração no ano. Então, por exemplo, se o somatório da base de cálculo das contribuições... Por que eu coloquei negrito? Porque a Totum está perguntando dessa forma, perguntando o esse, porque tem uma outra forma de você fazer o cálculo também. Tem 2 formas. Então, a prova, ela pergunta o seguinte, ela pergunta nessa base, fala assim, se você é de um grupo de grande porte, até quanto por cento que você pode usar, você pode descontar do somatório da base de cálculo das contribuições? Então, cai esses números, tá? Então, vocês vão ter que... Como que vocês decoram? Como que eu fiz isso para decorar? Ó, ele é 2, depois ele vai para 2,4, depois ele sobe 6, ó. Só aqui que ele sobe para 4, tá vendo, ó? 2,4. Depois daqui para ir para 3, ele sobe 0,6, ó. Vai para 3 e depois 3,6. É isso que vai ser perguntado para vocês, tá? Qual é? Se você é uma cidade, um ente federativo de grande porte, até quanto por cento que você deve descontar das contribuições dos servidores? Certo? Até para usar para taxa. Então, o básico é o seguinte, que é o que vocês estão falando aí, que seria o que o pessoal está fazendo, né? Tipo assim, dos servidores ativos, soma tudo, deu quanto? 300 mil? Tira 3,6 deles. Basicamente, numa forma simplória de fazer o cálculo seria assim, né? Ó, somatório da base de cálculo das contribuições dos servidores. Então, você pega lá, dá 300 mil por mês.
põe isso para 12 meses, né? Vai dar 3.600.000 e tira 3,6 disso. Aí é a verba de administração que você tem para usar para o ano que vem. Ok? Ô, Marcos. Oi. Eu não sei se eu comi bronha aqui. Como que eu sei que porte que tá o grande ou o pequeno? Não, ainda não expliquei, você não comeu bronha, não. Eu vou explicar daqui a pouco qual é a diferença. Não cai na prova, tá? Mas eu coloquei porque todo mundo me pergunta isso. Qual é o critério para pequeno, grande e médio porte? Tá? Pode ser que caia, até agora não caiu. Eu coloquei aqui para vocês, são 2 slides só explicando, mas vocês são pequeno porte, tá? Eu já vou falar isso. Mas daqui a pouco eu vou explicar o critério para isso, tá bom? Tá. Então, ó, aí você vai fazer o cálculo, né? 3,6 em cima de 3.600.000. Pode fazer isso. Ou se não, você pode fazer dessa outra forma, ó. Eu não vi a Totum perguntando, Totum é a que faz a prova, né? Eu não vi a Totum perguntando essa segunda hipótese aqui, ó. Mas está na lei. Somatório das remunerações brutas dos servidores aposentados e pensionistas. Você tem são essas alíquotas aqui, ó. Que vai caindo, vai subindo, desculpa, conforme o tamanho do instituto vai caindo, né? Eu não quero que vocês gravem para a prova, é esse primeiro aqui, tá? Eu não vi cair esse segundo. Até agora. Mas é claro, né, gente? Pode ser que caia, mas esse primeiro aqui... O segundo também, ó, é de 4 em 4, né, ó? Não é não, porque ó, aqui vai para 1,70, de 1,70 para 2,30, e depois é só esse pulo aqui que a gente tem que ficar mais esperto, né, ó? Que aí são... Fica aí aqui já sobe para 6, né? 0,6. Mas o que eu vi cair na prova, vocês vão ver, é essa primeira aqui, tá? Então, ó, somatório da base de cálculo das contribuições dos servidores. Eu não vi ela perguntando se é somatório da base de cálculo das contribuições ou se é o somatório da remuneração bruta. Eu não vi caindo nesse mérito aqui, porque você pode fazer das duas formas. Eu vi ela perguntando esse negócio aqui, ó, que eu pus em negrito. Tá? Fique esperto com essa tabela, pelo menos 2 questões sobre essa tabela vai cair, tá? Aqui eu coloquei, eu até puxei uma portaria, no artigo 3, ele fala sobre... Olha lá, os regimes próprios serão agregados conforme seu porte, em 4 grupos, os quais serão definidos da seguinte forma. Porte especial, RPPS dos municípios, segmentados conforme a quantidade de segurados ativos, aposentados e pensionados vinculados ao regime em. Então, ó, o porte especial é Estado. O cara é Estado ou é do Distrito Federal, é porte especial. Agora o que eu coloquei, ó, segmentados conforme a quantidade de segurados ativos, aposentados e pensionados vinculados ao regime em. O grande porte, que é esse grande porte aqui, ó, que está aqui na tabelinha, ó, vem logo em seguida, os RPPS cuja quantidade de segurados ativos, aposentados e pensionistas esteja entre os regimes que representem 5% dos maiores. Entendeu? Aí pega lá, tipo, vamos ver que tem 5.000, tá? Mas vamos ver se tem 100. Vamos dizer que no Brasil tem 100 institutos. Olha só para deixar claro aqui para vocês, porque isso é uma coisa que muita gente pergunta e, na verdade, não está nem essa parte dessa segmentação, nem está nessa lei. Eu coloquei, está numa outra lei que eu colei aqui só para... Então, olha só. Vamos dizer que tem lá... Tem 5.000 institutos, vai, o Brasil. 5.000 prefeituras, desculpa. Tem 2.500 institutos. Então, aqui, ó. Grande porte. Os RPPEGs, cuja quantidade de segurados ativos, aposentados e pensionistas esteja entre os regimes que representem 5% das maiores quantidades. Então, pô, 5% das maiores quantidades estaria nem aqui, né? Estaria bem aqui, ó, são os menores. Aqui é o de grande porte. 5% dos maiores. Pega os 5, quais são os 5 maiores? Quais são os maiores? Coloca em ordem. Pega os 5% dos maiores. Tá aqui o grande porte. O de médio porte, cuja quantidade de segurados ativos, aposentados e pensionistas esteja entre os regimes que apresentem quantidades inferiores aos do grupos de que trata a linha A, ó, a linha A aqui, que são os de grande porte, né? Desse inciso,
e acima da mediana, assim considerada como o valor que separa a metade superior e a inferior dos dados. Mediana em estatística é o seguinte, pega lá todos os institutos do Brasil e traça uma linha bem na média deles, bem na mediana. Divide em 2. É claro que aqui não ficou tão claro, né? A parte daqui tá maior, mas vamos dizer que isso daqui é uma mediana. Então, os de grande porte, eles ficaria entre os de médio porte, né? Ficaria entre os de grande e o que atingir essa mediana aqui, ó. Esse daqui é o de médio porte. Médio não, né? Médio porte. Ficaria aqui. Certo? E os de pequeno porte? Por isso que eu falei, pequeno porte, não classificados nos grupos de que tá incisa A e B deste inciso. As alíneas, né? A e B. Então, os de pequeno porte são todos os outros que ficarem abaixo daqui. Por isso que eu falei, o de pequeno porte é a grande maioria. A grande maioria é redundância, né? Toda a maioria é grande. Então, a maioria vai ficar aqui. Então, como que vai funcionar? Pega todos os institutos do Brasil, coloca em ordem de servidor, né? Você viu que o critério é o quê? É servidor, tá aqui, ó. Quantidade de segurados, ativos, aposentados e pensionistas. Então, quantidade de segurados. Coloca todos lá, o maiorzão para baixo. Os 5% dos maiores, pega os 5% deles. Esses são os de grande porte. Aí divide a amostragem pela metade. Chuf! Esse bololô que ficou aqui entre o de grande porte e os que chegam na média é chamado de médio porte. E o resto que ficou abaixo da mediana é tudo pequeno porte. É isso. Por isso que eu falo, dos 2.500 institutos, para não falar 2.000, uns 1.700 vai estar nesse pequeno porte aí. Vão estar nesse pequeno porte aí, tá? E tem os que não são porte não classificado, né? Em caso de omissão no envio das informações relativas à quantidade de segurados ativos, vira porte não classificado. Falta um ponto aqui. Então aqui, só para vocês entenderem, não vi isso caindo na prova, tá? Mas como isso é falado aqui, acho que é importante a gente, né, entender aqui, porque a minha questão não é só vocês passarem na prova, é você entender todo o mecanismo. Certo? Claro que a gente não vai poder aprofundar tanto assim, porque senão, mas para a gente entender o máximo possível, beleza? E pontuar claro na prova. Então fiquem espertos com essa parte dessa divisão, tá? E aqui tem uma explicaçãozinha que eu falei do que é porte pequeno, porte grande, grande porte, médio porte, por aí fora. Provavelmente não. Vocês estarão aqui, ó. Vocês e 60% dos institutos, tá? Então no pequeno porte, beleza? Então é 3,6 ali, ó. Ou 2,7. Aí vocês vão ter que sentar aí e fazer a conta. Esse dinheiro, como que pode ser utilizado, né? Então é isso que nós vamos ver agora, né? Então deixa eu colocar aqui importante. Bom, olha lá, artigo 84 da portaria, estamos nela, atualizadíssima aqui, ó. Junho, né? Junho. Acho que é junho. Depois eu abro a lei, tá na lei. A lei tá aqui, só não abrir. Acho que é junho de 2022. Artigo 2. Vinculação dos recursos para pagamento das despesas correntes e de capital. Tipo, a gente precisa saber qual que é a diferença de despesa corrente e de capital. Necessária a organização, administração e o funcionamento do RPPS. Observando-se que... Bom, despesa corrente é a despesa de funcionamento do instituto mesmo. Pagamento de funcionário, pagamento da conta de água, luz e tal. De capital é quando o instituto quer comprar computador, mesa, bens ali para o funcionamento, né? Então essas despesas aqui vão ser pagas, deverão ser administradas em contas bancárias e contábeis distintas das destinadas aos benefícios, isso é importante, formando reserva financeira administrativa. Pode ver, né? O dinheiro do IPREVEM, se vocês tivessem recursos, né, da reserva, do dinheiro mesmo, do fundo para pagar ali, se tivesse uma dinheiro, vocês iam ver, era tipo assim, tem 10 milhões, 10 milhões é para pagamento de aposentadoria. O dinheiro de funcionamento do regime próprio tem que estar em conta específica, tem que ficar ali, chama reserva financeira administrativa. Então tem que ser separada contabilmente, ó, e contábeis distintas destinadas aos benefícios. Não pode colocar no mesmo, né, na mesma parte contábil. E
Mantém-se a vinculação das sobras mensais. Essa parte aqui é uma parte importante. Eu dou essa aula e os institutos fazem assim para mim. Sério? Eu sabia, não? O que é? Lembra que nós vimos aqui, 800, no nosso caso aqui, fazendo uma conta por cima, nós vimos que o IPREVEM tem uns 836, 900 mil aí com a taxa de administração por ano para funcionar? Beleza. E se sobrar no final do ano? E aí? Muita gente fala assim, eu devolvo para pagamento de benefício. Não, você pode deixar em reserva. Você pode acumular a taxa de administração, olha aqui, ó. B, a linha B. Mantém-se a vinculação das sobras mensais de custeio administrativo e do rendimento por elas auferidas, exceto se aprovada pelo Conselho Deliberativo, na totalidade ou em parte, a sua reversão para pagamento do benefício, vedada sua devolução ao ente federativo ou ao segurado do RPPS. Essa linha aqui, ela é muito importante para a gente, porque, primeiro, muita gente faz de uma forma, não é faz errada, mas de uma forma que não conhece um pouco, e isso cai na prova. O que está falando dessa linha? Está falando o seguinte, nós temos aí 900 mil por ano para utilizar para funcionamento do IPREVEM. Beleza. Sobrou, não utilizamos tudo no final do ano. Exceto se aprovada pelo Conselho, se for aprovada pelo Conselho Deliberativo, eu reverto isso, devolvo isso para pagar benefício para aposentado. Se não, eu posso deixar ali como uma reserva financeira para ser utilizado no ano seguinte. É acumulativo. Certo? Está falando aqui, ó. Mantém-se a vinculação das sobras mensais de custeio administrativo e dos rendimentos por ela oferidos, exceto se aprovada pelo Conselho Deliberativo, na totalidade ou em parte, a sua reversão para pagamento. Então, mantém-se a vinculação, você fica com ela. Só que você pode, se você aprovar em conselho, o Conselho Deliberativo fala assim, sobrou 100 mil, paga de aposentadoria para o servidor. Menos 100 mil que sai lá da prefeitura. Beleza. Só que você não pode fazer o seguinte, você não pode sobrar e devolver para a prefeitura. Aqui, ó. Vedada sua devolução ao ente federativo ou aos segurados do RPPS. Você não pode devolver. Ou você utiliza para pagamento de benefício ou deixa como reserva. Ok? Então isso é importante, que eu falo, muita gente fala, nossa, a gente devolve todo ano. A gente não utiliza. Devolve todo ano, sobra aqui 150 mil, 100 mil, a gente devolve lá põe. Tá, tudo bem, você coloca lá, Conselho Deliberativo, mas saiba vocês que você pode acumular. Isso chama reserva financeira, tá? Esse é o B. Importante também aí para vocês terem essa questão. Então essa é importante, né? Olha lá, C. Aqui não fala, os valores arrecadados mensalmente com taxa de administração serão incorporados à reserva administrativa e poderão ser utilizados, inclusive com as sobras mensais, e dos rendimentos por elas auferidas, com as finalidades previstas nesse artigo. E aí, qual é a finalidade? Que é essa questão da despesa corrente de capital. Esse inciso 6 aqui, ele só fala da questão de você poder ser utilizado tanto as sobras mensais como inclusive para o custeio administrativo. Então as sobras mensais também podem ser usadas. Né? Sobrou do ano passado, usa aí para custeio administrativo, beleza. Tá falando só isso aqui, que é uma coisa que nós já falamos, né? Agora uma outra coisa que é importante, que caiu na prova. Ô Marcos, a sede aqui do IPREVEM, ela tá precisando, ela é do Instituto. Nós não pagamos aluguel. Compramos com dinheiro do Instituto. Beleza. E é o que está falando aqui, ó. A verba poderá ser utilizado para aquisição, construção, reforma ou melhorias de imóveis destinados a uso próprio da unidade gestora nas atividades de administração, gerenciamento e operacionalização do RPPS. Então, a taxa de administração pode ser utilizada para fazer reforma aí, né, do IPREVEM e tudo mais. Só que aí a certificadora, ela pergunta um pouquinho a mais que isso. Ela fala assim, tá, mas e se o instituto tiver algum imóvel vinculado a ele que ele receba aluguel? Antigamente podia, hoje não pode mais você investir em aluguel. Mas às vezes tá lá para um imbróglio
né, jurídico, tá lá o dinheiro do instituto, também está investindo na sede da prefeitura que paga aluguel para o instituto, ou numa outra casa lá que alugou, enfim, está recebendo dinheiro. A taxa de administração, ela pode ser usada para dar uma arrumada naquele imóvel, que é do ente federativo, que é vinculado ao RPPS? Pode. Está falando aqui, ó. Bem como para reforma ou melhoria de bens destinados a investimentos, desde que seja garantido o retorno dos valores empregados, mediante verificação por meio de análise de viabilidade econômico-financeira. Então, isso daqui é uma pergunta muito específica que fala o seguinte: o IPREVEM tem um imóvel lá que ele comprou, que na verdade, o prefeito pagou. Tem muita coisa assim, né? O parcelamento, né? O prefeito deixa de pagar, fez o tem que pagar lá o patronal, o servidor, pagar o patronal, pagar e deixa de pagar. Aí faz um parcelamento disso. Aí fazendo o parcelamento, quer pagar em imóveis. Dá para aceitar isso, aceitou. Aí nós aceitamos esse pagamento de imóvel. Esse imóvel está recebendo o aluguel de algum lugar. Tudo bem, está tendo rentabilidade para o IPREVEM, beleza. Só que esse imóvel precisa de uma reforminha. Pode ser tirado verba da taxa de administração para reformar esse imóvel? Pode. Está aqui. Então, esse é um detalhe bem específico aí, né? Mas suscetível de acontecer. Eu não sei se o IPREVEM aí tem imóveis vinculados a vocês, mas tem muitos... Em Minas, por exemplo, essa prática é muito utilizada. Não tem não, Marco. Não? É bom. Não. Porque eu falo, quando tem imóvel, você não recebe o aluguel certo. Tem que ser um aluguel no mínimo da meta atuarial, e a meta atuarial é alta. Tem que ser um imóvel de no mínimo 1% no mês de rentabilidade, e não dá isso, aluguel. Então só dá rolo. Isso daí acontece muito aqui em Minas, porque o prefeito, ele tá, que nem vocês, né? O prefeito, o ente federativo não está pagando 28% lá, né? Para equalização, e vai aumentar o ano que vem para não sei quanto, para 30%. Aí tá. Aí de repente o prefeito deixa de pagar 2, 3 meses, 6 meses, enfim, deixa de pagar. Aí ele vai entrar num parcelamento. Vamos fazer um parcelamento para ajustar isso. Nesse parcelamento, às vezes ele paga em terreno da prefeitura, ou imóvel. Aí cabe o conselho deliberativo aprovar ou não isso, né? Aí o conselho, melhor coisa, não aprova dinheiro. É dinheiro. Aí, continuando na taxa de administração, né? Bom, despesas com prestação de serviços relativos à assessoria ou consultoria, e dependente da nomenclatura utilizada na sua definição, deveriam observar os seguintes requisitos. Então, a Totum pergunta, né, se você pode perguntar para vocês. Você vai contratar uma consultoria. Claro que você vai usar a verba da taxa de administração para pagar. Você vai me contratar, por exemplo, para dar um curso que nem eu estou dando agora, ou fazer uma consultoria, é da taxa de administração que vai sair esse dinheiro, certo? Só que tem que respeitar o seguinte aqui, ó. Esse primeiro é óbvio, né? Ó, os serviços prestados deverão ter por escopo, objetivo, ter por detalhe. Escopo não é tanto objetivo, é mais o formato, né? O formato, atividades que contribuam para a melhoria da gestão, sendo vedada. Isso é importante, ó. Sendo vedada a substituição das atividades decisórias da diretoria executiva ou demais órgãos estatutários da unidade gestora, bem como das suas atividades finalísticas. Exemplo, a atividade finalística sua, concessão de aposentadoria. Você não pode jogar tudo isso no colo de uma consultoria. Ou senão, decisão sobre investimento. Quem faz isso é o comitê de investimento. Eu, como consultor, eu vou subsidiar vocês de informações, mas não dá para chegar assim e falar assim, conforme decisão do Marcos Vinícius, vamos investir em ações. Não pode. Tá? Então, é bem o nome, né? Assessoria ou consultoria. Então, ele não substitui atividade deliberativa. Então, o Conselho Fiscal, Comitê de Investimento, Conselho Deliberativo, não pode ser substituído as decisões por consultoria. Eu vejo muito isso, às vezes, em ata de reunião. Você lê a ata lá, aí, a consultoria decidiu. Aí eu falei, cara, vocês colocaram isso em ata? Não é a consultoria que decide. É vocês que decidem. Essa ata aqui já compromete vocês. Como a consultoria. Deu problema no fundo de investimento aí, né? Vocês perderam 2 milhões. Aí chega aqui, vocês vão querer colocar
na consultoria. Só que, na verdade, foi omissão de vocês, porque a decisão não é de vocês. Não é da consultoria, é do comitê de investimento. Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio de a consultoria decidiu. Não coloque isso não, porque você está tirando o seu da reta e você está achando que você está se protegendo. Mas, na verdade, você está indo contra a lei. Entendeu? Outra coisa. Vocês pagam um valor. Vão pagar R$600 por mês, R$500 por mês, R$1.000 por mês. Independente disso. O valor nunca pode ser, gente, em cima de percentual, tá? Tipo assim, um percentual da taxa de administração ou um percentual da rentabilidade ou um percentual, não. O valor contratual não poderá ser estabelecido de forma direta ou indireta como parcela, fração ou percentual do limite da taxa de administração, ou como percentual de receitas ou ingresso de recursos futuros. É sempre um valor fixo. Ou é 1.000, ou é R$500, ou é 5.000, ou é 600. Nunca vai ser assim. 10%, 1% da taxa de administração, 0,5% da taxa de administração, tá? Nunca vai ser. Eu já vi contrato assim, porque a taxa de administração de vocês muda todo ano. Agora, imagina agora, 3,6. E a massa de segurados aumenta quando tem concurso. Aí tem muita consultoria, inclusive essa que nós falamos agora, começou a fazer contrato assim. 0,005 da taxa de administração. Não pode. Ó a lei aqui falando, não pode. Certo? E outra coisa, né? Aí uma outra coisa, em qualquer hipótese, os dispêndios efetivamente realizados não poderão ser superior a 50% do valor anual da taxa de administração. Imagina que sacanagem. Vocês têm de taxa de administração 900 mil, vamos dizer assim, por ano, né? Nessa nova. 400 mil é só para consultoria, 450 mil só para consultoria. Tem alguém levando, né? Pelo amor de Deus. Então, não pode ser maior que 50% da taxa de administração. Que isso não é nem 50, né? Você vê? Vê bem, vocês no caso, vamos por aí 900 mil por ano. 1% disso dá 900 mil, 1% disso dá 9 mil? Não, dá mais, dá 9 mil ou 90 mil? Então, imagina você tirar metade disso, 900 mil, 450 mil, divide por 12, dá 30 mil por mês, meu. Só que você vê, instituto pequeno, eu fui ver lá a taxa, quanto que cobra de consultoria lá? 15 mil por mês. Falei, eita, você vai no Piauí ali, Pará, você pega uns negócios ali que você fala, nossa, o instituto tá pagando 15 mil de consultoria. Aquele negócio da rachadinha, né? Não é possível. Porque quando tá pagando 15 mil de consultoria, você tá maluco, cara? Mas por quê? Conselho leniente, comitê de investimento, sabe aquele negócio? Tá? Gente, em terra que ninguém cuida, não tem dono, todo mundo vai libicar, entendeu? Então, foi o que vocês falaram, né? Pô, tivemos fundos que investimos e perdemos o dinheiro, tem muito disso, né? Então, cuidado com essa parte, detalhezinhos, são regrinhas, né, que a gente tem que ficar esperto. Olha, agora uma coisa interessante, né? Agora uma coisa que pode cair para vocês aí. Lembra aquela taxa que nós vimos aqui, né? Que eu falei com a Natália, com a Silvânia, não, desculpa, tá? Silvana, com a Silvana, eu falei sobre aquela questão da taxa de administração, que no caso nosso que daria uns 900 mil, no caso de vocês. Sabia que você pode aumentar isso em 20%? Você pode pôr mais 180 mil aí na jogada por ano? Aqui, ó, 20%. Se você usar esses 180 mil para você participar do Progestão, para você fazer as adequações para o Progestão. Entendeu? Ó, a lei do ente federativo poderá autorizar que o percentual da taxa de administração estabelecida na forma do inciso 2 do CAPT, né? Inciso 2, a gente estava vendo aqui, ó. Tá lá, né? No artigo inciso 2, seja elevado em até 20%, exclusivamente para o custeio de despesas administrativas relacionadas à obtenção e manutenção do Progestão. A obtenção e manutenção da certificação institucional no âmbito do Progestão a ser obtida no prazo de 2 anos, contados da data da formalização da adesão ao programa. Então, você pode majorar, né, como se fala, você pode aumentar de 3,6, quer dizer, em termos
práticos, né? Vamos dizer que naquela nova conta que nós fizemos é 900 mil. Você pode aumentar isso para 1.080.000, quer dizer, 180 mil a mais, 20% a mais, se você pegar esse valor e utilizar para o Progestão. Entendeu? E o Progestão é uma melhoria. Pois não, Silvana? Tá sem áudio. Era para você explicar para nós o que seria o Progestão. Ah, tá. Não, então, Progestão nós temos um módulo que é o próximo, que é só sobre Progestão, mas o módulo próximo não é o outro. Mas o Progestão, gente, é o seguinte, é uma iniciativa de dar adotar as melhores práticas de gestão para o Instituto de Previdência. Então você vai lá na Secretaria, vai não, né? Você vai na Secretaria da Previdência, no CadPrev, e faz essa formalização. É bem bacana, você faz essa formalização pelo CadPrev, você e o prefeito, tem que ser o ente federativo e o RPPS, querendo ser do Progestão. Aí o que acontece? O Progestão, eles vão chegar e vão falar assim para você, ah, tá, você quer ser do Progestão? Aí tem o nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4 do Progestão. Aí você quer ir pro nível 2, que é o nível 1, que é o primeirinho, né, que é o mais básico. Aí eles vão fazer o seguinte, Silvana, vão falar para vocês fazerem um manual de todos os procedimentos que tem aí. Tem várias iniciativas, entendeu? Fazer manual de tudo, criar um ambiente de controles internos, reavaliar todas as leis do Instituto. Então tem várias coisas, fazer treinamento, certificar todo mundo. Então que nem, não sei se foi o Celso que me perguntou, mas, qual que é o mínimo, né? Marcos, qual que é o mínimo de instituto? Se é Progestão, o mínimo é 5, não é 3. Opa, mordi minha... O mínimo é 5, não é 3 no comitê. Então tem mínimo. Se é Progestão nível 3, o mínimo é 9 no comitê de investimento. Então, você vai melhorando toda a gestão. Você vai tendo manuais. Aí, olha só o nível. Olha o nível do Progestão nível 3. Você tem que fazer eventos a cada 2 meses de educação previdenciária para os servidores. Entendeu? Chamar servidor e fazer coisas de melhoras contínuas. Na pré-aposentadoria, o cara tá para se aposentar, fazer um cursinho para ele como se aposentar com tranquilidade, né? Porque a pessoa fica perdida. Então, no pós, endividamento, educação financeira, um montão de coisa. Então, o Instituto fica bala, ele fica top mesmo, de criar manuais. Nós vamos ver, vai ter cai mais que esse, inclusive. O Progestão cai 6 questões, esse daqui cai 5 para vocês. Nós vamos dar uma mergulhada no Progestão legal. Mas é mais ou menos isso, entendeu? Você cria um procedimento para você, e aí você tem vários benefícios, vamos dizer, de poder investir em investimentos mais arriscados. De começo, você já tem uma verba maior, né? Você vê aí? Já aumenta 180 mil aí para vocês por ano. Para você poder... Então, E aí o pessoal não conhece essa lei. Então, eu falo, o pessoal, mesmo, nossa, eu fiz um Progestão aqui, eu tô com a taxa de 2 ainda. Falei, não, 2 era para você estar mesmo, porque essa lei foi esse ano, não dá para você fazer. Mas para próximo ano já coloca aí 3,6 e já coloca o Progestão, já ir para 3,6 mais 20% vai dar o quê? Deixa eu ver aqui. 3,6, mais, na verdade vai para 3,6 enter 20% mais 4,32, né, ó. Já vai para 4,32 aí, pô, de taxa de administração. Você vai pular de 2 para 4,32, entendeu? E já arruma o Progestão, e já faz o Progestão, começa a fazer. Aí nós vamos ver o que é o Progestão, porque o Progestão também dá uma trabalheira boa, mas é legal. Certo? Então, ó, então isso é importante, tá? Isso daqui cai na prova, ainda mais pelo seguinte, galera. A Totum, que faz essa prova que eu estou preparando vocês, ela também é certificadora do Progestão. Ela que vai no instituto aí, ver se está tudo ok. Então, depois nós vamos ver essa questão, tá? Então, ó, Progestão, beleza? Então, vimos isso daí, taxa de administração. Voltando aqui um pouquinho, voltando não, né, mas falamos da taxa de administração, vamos falar um pouquinho da concessão de benefícios, ó. Estamos na portaria 402, vimos uma outra agora, que aqui a certificadora ela pergunta para vocês o seguinte, nessa jogada, né? Artigo 23 fala assim,
salvo disposição em contrário da Constituição Federal, o RPPS não poderá conceder benefícios distintos dos previstos no regime geral. Isso nós já vimos também, né, que não pode ser regime geral. O regime geral, ele faz esses benefícios aqui, tá, ó. Aposentadoria por invalidez, por idade, por tempo de contribuição em idade, compulsória, auxílio doença, salário família, salário maternidade, pensão por morte e auxílio reclusão. Eu não vi a Totum perguntar, qual que tá faltando, qual que não tá. Mas eu vi dentro disso daqui a Totum perguntar duas coisas, tá? Primeiro, quais são as que o regime próprio paga? Regime próprio paga pensão por morte e aposentadoria por tempo de contribuição e idade. Não é isso? Isso é o que... Outra coisa, aí eu já vi perguntando sobre isso também, aí eu já separei para vocês. A Totum perguntou umas duas, é que eu fiz as 4 provas, né? Então às vezes eu me engano, caiu na Conselho Fiscal, mas caiu em várias essa questão assim. Qual é o benefício que não é pago diretamente para o segurado? É pago por dependente. Entendeu? Ou se assinale das alternativas abaixo, qual benefício não é pago diretamente ao segurado, e sim ao seu dependente. Aí coloca lá, aposentadoria, auxílio ou auxílio reclusão? Ou pensão por morte? Então esses dois aqui são os únicos que são revertidos para o dependente, não para o segurado. O auxílio reclusão, que é quando ele for preso, vai pagar para a família, não vai pagar para ele, e o pensão por morte também é para o dependente, né? Não é para... Que nem eu pago o regime geral, Então, se eu for preso, se eu morrer, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, isso vai ter uma pensão lá para minha esposa e para meus filhos, entendeu? Agora, o resto aqui é para o segurado. Que é simples, né? Essa daqui já está no nosso dia a dia, a gente já conhece aí tranquilo, né? Então, só tomar cuidado, porque eu vi a Totum perguntar muito assim, qual que é o que paga só para o segurado, qual que é pago só para o servidor, tá? Então, tomar cuidado com isso. Concessão de benefício. Olha lá, o RPPS, de novo, vocês viram? Aí que tá, né? Na lei 9.717, aí depois nessa daqui, que é a 1.467, ele fala de novo, né, sobre o que paga de benefício. E aqui na portaria 402 de 2008, fala a mesma coisa, ó. Por isso que eu falo, mas é a Totum que pede, tá? Ela pede portaria MPS, artigo tal. Então ela tá pedindo uma coisa que nós já vimos, ó. O RPPS considerará somente os benefícios de aposentadoria e pensão por morte. Quero ver alguém errar isso, hein? Pelo amor de Deus. Falei 3 vezes. Falei na lei 9.717, na lei 1.467 e na portaria 402. A Totum depois ela vai ajustar isso, né? Ela tá vendo que ela vai perguntar a mesma coisa, ela vai... Mas pra gente é bom. Eu nem falei pra ela que depois, como eu fiz todas as certificações, eles me ligaram, né? Você quer dar depoimento? Quer dar dica? O que você acha? Não falei nada. Falei, tudo bem, maravilhoso. Prova tá ótima. Beleza. Deixa os caras lá, que é bom que a gente passa, né? Então, mas eu vi que eles repetem. Umas coisas que eles perguntam no módulo 1, nós vamos ver no módulo 5 perguntando a mesma lei, tá? Então, aqui, ó, isso é um exemplo, né? Então, artigo 157, tá lá, mesma coisa. Uma coisa importante desse artigo, que a gente já sabe também, né? Incapacidade temporária, ó. O RPPS teve incapacidade temporária, o funcionário, né? Fica a cargo de quem pagar? Não correrá por conta do RPPS esse pagamento. Lembra? RPPS só paga pensão e aposentadoria. Então, olha, durante os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e por maternidade, o salário maternidade, a remuneração do segurado será paga diretamente pelo ente federativo e não correrá na conta do RPPS, tá? Qualquer coisa, gente, que saia de aposentadoria e pensão por morte vai cair no ente federativo. Tá? Então já coloca essa régua também, essa linha aí, que aí você não erra. Porque essa questão caiu para mim. Se é salário maternidade, quem que paga? É só você lembrar. Pô, é pensão por morte? Não. É aposentadoria? Não. É o ente federativo que paga. Tá? Tá falando aqui, ó, parágrafo 1º. Né? Outra coisa, que é o negócio que eu falei para vocês. Mas e se o ente federativo quiser inventar um outro benefício aí, quiser pagar alguma coisa a mais?
Olha lá. Caso a legislação do ente federativo preveja o pagamento de salário família ou de auxílio reclusão aos dependentes dos segurados ou beneficiários de baixa renda, o custeio desse benefício não poderá ser realizado com recursos previdenciários. Aquela história que eu falei de novo, se não for aposentadoria e pensão, não pode, né? Imagina, o prefeito chega aí e fala, é louvável, né? Eu gosto de conversar com o prefeito. O prefeito, na maioria das vezes, é super tranquilo. E os caras falaram, não, pô, cara, o pessoal tá do BPC aí, né, de prestação continuada, o cara ganha R$1.500, R$1.200, e, pô, é do beneficiário, e se ele for preso, e se acontecer alguma coisa, eu queria fazer uma legislação para pagar para ele, ou para a família dele, auxílio reclusão, senão ele não paga, tal, e aí? Ah, cara, você quer fazer lei, você faz, mas não pode tirar dinheiro do IPREVEM. Só isso. Você é um ente federativo, tudo bem, mas não vai do IPREVEM não vai sair essa grana. Ah, mas não vai, não vai, cara. Aliás, do IPREVEM só vai sair dinheiro para aposentadoria e pensão. Não adianta. Olha lá, vai lá na portaria MPS 402, no parágrafo 2º do artigo 157, você vai ver lá. Não dá. Lá ele já fala, entendeu? Então, aí volta naquela linha que eu falei para vocês, tá? Não é aposentadoria, não é pensão, esquece. Certo? E da concessão de benefícios, né? Ó, também que foi falado na portaria 9.717, né? Ó, no caso de vinculação de servidor titular de cargo efetivo ao regime geral, os entes federativos assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios em manutenção pelo RPPS, bem como daqueles benefícios cujos requisitos necessários à sua concessão foram preenchidos anteriormente à data da vinculação. É aquela linha que eu já falei para vocês também, né? Foi para o regime geral, fez uma vinculação, não é extinguir, não, o regime próprio. Teve uma vinculação, o cara era do regime próprio, pediu exoneração, falou, não, vou fazer um cargo de confiança, sei lá, o que deu na cabeça da pessoa, a pessoa foi para o regime geral. A partir do momento que ele ir para o regime geral, esquece o regime próprio. A única coisa que vai acontecer é uma compensação financeira quando o cara for se aposentar. Que aí vai pegar o dinheiro que contribuiu lá no regime próprio e vai fazer uma compensação para o regime geral, porque é de lá que vai sair. Mas fora isso, qualquer historinha que tiver assim, a pessoa estava no regime próprio, foi para o regime geral, o regime próprio fala, tá bom, já era, eu não pago mais nada. Então sabe, porque você não precisa decorar, você fala assim, bom, foi para o regime geral, já é a mesma coisa, de ir para o regime próprio. O cara estava no regime geral, foi para o regime próprio, é o regime próprio que abraça. Entendeu? Então, questão de concessão de benefício, só tomar cuidado com isso, beleza? E com isso, nós fechamos,